obesidade é doença? Você sabe me dizer? Estamos de volta com mais um Elas de Malicuia, Carol Guandalini aqui, todas nós juntas, hoje para trazer uma pessoa que entende da transformação de vida quando o assunto é obesidade. Essa pessoa é o nosso convidado de hoje, Dr. Almino Ramos, muito bem-vindo. Ele é médico, gastroenterologista e cirurgião especializado em cirurgia bariátrica, metabólica. Eu particularmente o conheço, já é o meu médico que me cuida e é um prazer te receber aqui hoje. É o meu prazer estar com vocês. Que bom que deu certo. Acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. Com certeza. E eu vou começar dizendo, né, a obesidade é doença? Ela é classificada hoje como uma doença? A obesidade, ela é uma doença. Nós temos um código internacional de doenças, o que a gente chama de CID. E a obesidade, ela é codificada como E66. Esse é o código. E isso é internacional. Então, obesidade é doença aqui no Brasil e é doença em qualquer país do mundo. Olha, que às vezes a pessoa acha, tá falando de obesidade, tá sendo, né, tá fazendo diferença, porque então é uma doença e tem tratamento, ou cirúrgico, ou hoje com essas canetinhas. O que eu queria contar aqui para vocês é que há muito tempo atrás, quando eu conheci o Dr. Almino, que foi o Neto, o jogador que nos indicou para mim, para o marido, eu queria emagrecer uns 20 quilos. Ele falou, olha, Carol, você não tem peso para fazer uma bariátrica, mas tinha balão gástrico, anel gástrico, lembra, gente? Ele falou, independente do que a gente for fazer, eu quero os exames. E um dos exames foi a endoscopia, e na endoscopia eu descobri que eu tinha pólipos no estômago, coisa que eu não tinha sintoma. E depois a gente acabou fazendo uma remoção, né, de quase 80%, sei lá quanto, do meu estômago. Foi uma cirurgia minimamente invasiva, foi feita, tirado ali pelo umbigo, enfim, e deu pólipos malignos. Então, acabou sendo uma cirurgia curativa. Então, Carol, só para a gente poder aproveitar essa situação para explicar um pouco a cirurgia, o que acontece? Você tinha uma cirurgia que obrigava uma retirada do estômago, porque aqueles pólipos que você tinha, no futuro eles poderiam malignizar. Eles eram de um tipo histológico que permitia malignização no futuro. Então, nós fizemos uma cirurgia de diminuição do estômago, mas retirando cerca de 80% do estômago. O que acontece? A cirurgia bariátrica é a mesma coisa, porém sem retirar o estômago. Aquele estômago, ele não está doente, então ele não precisa ser retirado. Nós vamos diminuir o tamanho do estômago para interferir em muitos desses mecanismos que levam a pessoa à obesidade e ajudar no controle de peso e da saúde. Mas, doutor Almino, por que não se faz apenas a ressecção do pólipo, se retira o estômago, parte do estômago? Quando você tem 1 ou 2 pólipos, você pode tirar na própria endoscopia, fazer um procedimento que é a polipectomia. Agora, quando você tem uma doença de muitos pólipos no estômago, não dá para fazer isso. Então, aí a gente precisa fazer a cirurgia que é a gastrectomia. Então, hoje, a polipectomia na endoscopia, na colonoscopia, é um procedimento corriqueiro. Mas quando você tem um grande número de pólipos, muitas vezes, dependendo do tipo histológico, é indicada a retirada do estômago. Entendi. Por segurança mesmo, né, doutor? Agora, me explica uma coisa, doutor. A cirurgia bariátrica, ela começou no início retirando muito do estômago, tanto que as pessoas, quando faziam a reintrodução alimentar, se começava com um copinho de cafezinho, né? Com líquidos, suco da carne. Como é hoje? Ela é menos invasiva? Existem outros processos? Ela é menos invasiva na maneira de fazer. Se a gente pegar essa cirurgia de 25 anos atrás, que era aquilo que a gente chamava de cirurgia de capela, que era uma cirurgia aberta, tinha uma incisão de 25, 30 centímetros no abdômen e reduzia o tamanho do estômago. E, em geral, a cirurgia bariátrica ela se baseia em 2 situações técnicas. Uma é a redução do estômago e a outra é o desvio do intestino. Numa cirurgia que a gente chama de bypass gástrico. Mais recentemente, nós temos uma cirurgia mais simples, que ela só reduz o tamanho do estômago, que ela se chama sleeve.
Mas, levando a história da obesidade como doença, o sleeve, a cirurgia mais simples, seria para casos iniciais da obesidade. Ou seja, iniciais por quê? Porque o paciente não tem tanto peso ou não tem tantas doenças associadas. Okay. Vamos tentar nomear algumas para a gente entender? Pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol ou o triglicéride elevado, gordura no fígado, esteatose, uma doença extremamente comum, apneia do sono, outra doença extremamente comum, problemas ortopédicos. A gente está com 5 mulheres lindas aqui, vamos falar de infertilidade. Uau! A cirurgia bariátrica trata infertilidade. Eu já fiz cirurgia bariátrica só com esse objetivo, só para a paciente conseguir engravidar. E ela consegue. A obesidade, ela cria uma série de alterações hormonais que levam à amenorreia. Sim, a mulher não menstrua e não engravida. E se a gente pegar indicações mais recentes, também falando de mulheres, câncer de mama. A cirurgia bariátrica previne câncer de mama. Eu também já recebi pacientes encaminhados por oncologistas que fizeram a cirurgia da mama, estão fazendo o tratamento há 3 ou 4 meses e o oncologista já encaminha para a cirurgia bariátrica, porque uma mulher com peso normal ela tem muito menos chance de ter uma recidiva do câncer no futuro. Então, essa gama de procedimentos, de doenças que a gente trata, uma cirurgia trata uma série de outras doenças. E a gente vem simplificando tudo com peso, 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 peso. Não é peso, é qualidade de vida e é saúde. Quando a pessoa é considerada obesa? A partir de... Matemática. Vamos lá. IMC. Peso dividido pela altura ao quadrado. Isso vai dar um número chamado IMC. Então a gente tem o IMC normal, 20 a 25. Se o IMC está em 25 a 30, é sobrepeso. E de 30 para cima começa a obesidade. 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, 2. E depois acima de 40, obesidade grau 3. Continua sendo essa formulinha. Peso sobre altura ao quadrado. Por que a gente tem esse hiato? Peso normal, sobrepeso e obesidade. Porque o sobrepeso é um aumento de peso que, teoricamente, não compromete a saúde. Ou seja, a pessoa ela pode estar um pouquinho acima do peso, mas aquilo ainda não é suficiente para criar hipertensão, gordura no fígado, diabetes, apneia do sono, enfim, todas essas doenças que a gente tem. Nossa, quando o senhor foi falando a respeito de todas essas etapas, né? Eu lembro muito bem que meu marido fez em 2000 a cirurgia bariátrica, perdeu aí 60 quilos e depois, como teve um reganho de peso, fez novamente a cirurgia do intestino. É a bypass? É o bypass, provavelmente. Exatamente. E aí ele perdeu, só que voltou a ganhar de novo. E agora, recentemente, com o Mounjaro, ele perdeu 51 quilos. E aí a minha dúvida, esses medicamentos para emagrecer, eles vieram para substituir a bariátrica ou não? Eles vieram para complementar o tratamento de uma doença, como você acabou de falar, dá para entender que é uma doença muito grave. Por quê? Porque você tratou, teve um resultado bom no começo, o que aconteceu? A doença voltou. Uhum. O que o câncer faz? Ele recidiva. A obesidade recidiva. Pode recidivar uma vez, 2, 3, não tem limite para isso. Isso a gente volta para a questão da gravidade. Da mesma forma que o câncer, você tem câncer numa fase inicial, média e avançada, a obesidade é a mesma coisa. Nós temos quadros mais iniciais, quadros médios, quadros avançados, quadros super avançados. Uma pessoa com 250, 300, 320 quilos é um quadro super avançado. Ela tem dificuldade de levantar de uma cadeira para caminhar até o banheiro. Então, quando a gente tem doenças complexas, aí a gente volta de novo. Como é que você trata câncer hoje?
você trata com imunoterapia, com radioterapia, com quimioterapia, com cirurgia. Então tem uma gama de tratamentos e não é um ou outro. Muitas vezes são 2 associados, são 3 associados. Então a gente tem hoje a entrada da medicação, a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy. Felizmente agora já começam a aparecer algumas medicações nacionais com um preço muito melhor. Estão falando que até o final do ano nós vamos ter semaglutida no mercado por R$100. Eu acho isso uma coisa excelente, democrática. Ou a tirzepatida, que é o Mounjaro. Essas medicações vieram para ajudar no tratamento de uma doença extremamente complexa. E para muitos pacientes nós vamos precisar da cirurgia e da medicação. Para alguns só da medicação, para outros só da cirurgia, vai depender da gravidade da doença. Ainda para pacientes que precisam de uma perda de peso superior a 30 quilos, a cirurgia ainda é o melhor tratamento. Ozempic, Mounjaro, semaglutida, tirzepatida, eles vêm para oferecer uma perda de peso aí na faixa dos 20%, 25%. Agora, a novidade do momento, a retatrutida. A retatrutida, em estudo que está sendo feito agora, o estudo nível 3, tem previsão de chegar em mercado em 1 a 2 anos, conseguiu chegar aí a 25%, 28% de perda de peso. Mas o bypass ele continua dando 40%. Então o bypass ainda tem aí 10, 15 pontos de diferença em relação à medicação. E o que a gente vê, a medicação, a gente tem várias medicações que estão vindo por aí, mas mais ou menos assim vai ser difícil uma medicação com mais de 28% a 30% de perda de peso. Então esses pacientes que a gente tem acima de 100, de 120, para acima de 120 quilos, então, a cirurgia vai continuar sendo o tratamento de eleição. Embora a tentativa de tratamento com medicação seja livre para qualquer um. Eu acho que, por isso que é importante a opinião e o acompanhamento de um especialista para determinar o melhor tratamento para cada um. É personalização, não é regra, não é Mounjaro para todo mundo, não é Ozempic para todo mundo, não é cirurgia para todo mundo. É entender a gravidade. Muitas vezes nós vamos ter uma paciente com 80, 86 quilos, que não parece muito peso, mas ela é uma diabética grave, usando insulina e mais 3 medicações, mais 3 para hipertensão. Então ela é uma obesidade moderada, mas grave. Aqui a cirurgia também vai ter um papel importante. Doutora Mina, eu queria só entender, porque existe muita gordofobia. As pessoas associam uma pessoa gorda com uma pessoa que não tem força de vontade. E no momento em que a medicina vem dizer que a obesidade é uma doença, eu queria entender em que sentido. Ela é uma doença no sentido de que se eu, que sou obesa, e a Paty que não é obesa, a gente come a mesma coisa, eu vou engordar mais do que ela, ou no sentido de que eu que sou obesa e ela que não é obesa, eu não tenho algum freio inibitório e eu não vou conseguir resistir à comida e ela vai. Eu queria saber onde que a obesidade entra nesses 2 cenários, de força de vontade, de como a comida se opera no meu corpo. Então, eu conheço mais a Carol aqui, e eu e a Carol temos o mesmo problema. A gente ganha peso com facilidade. A gente precisa se cuidar muito. Então, Carol, a gente sempre tem, todo mundo tem, aquele primo, aquela amiga, aquele amigo que ele come 3 vezes o que você come, dá uma raiva, né? Dá uma raiva. Mas já cortei a amizade. Uma raiva boa, mas dá uma raiva. Por exemplo, ela. Como é que essa pessoa come tanto e não engorda? É magrinho, magrinha. E a gente tem que estar se cuidando o tempo todo, porque um pouquinho de caloria para você acaba representando muito. Isso tem a ver com genética e tem a ver com metabolismo. E aí já vem o gancho para o problema do Mounjaro.
qual é o grande problema do Mounjaro hoje? É dessas medicações que levam a uma grande perda de peso. É perda de massa muscular. O maior determinante que a gente tem de saúde metabólica é massa muscular. Se você tem um carro com um motor 1.0, um tanque de gasolina você anda um mês. Se você tem um carro com motor 3.0, um tanque de gasolina vai dar para você usar 3 dias. E são conceitos de motor parecidos. Um queima muito, outro queima pouco. Então, essa é a questão metabólica. Tem algumas pessoas que queimam muito. Elas precisam comer muito porque o corpo queima. E o que mais queima no nosso corpo, músculo. O tecido que mais queima é músculo, é massa muscular. Por quê? Porque aí a gente vai para um órgão que todo mundo, quando estudou ciências lá no colégio, vai lembrar que a professora falava, que é um órgão que parece um feijãozinho que está dentro da célula, que é a mitocôndria. Quem queima energia no corpo da gente é mitocôndria. E o músculo, ele é rico em mitocôndria. Então, quando você faz um tratamento para perder peso e você perde 40 quilos, mas você perde 10 quilos de músculo, você perdeu muita mitocôndria. Ou seja, você vai perder peso, mas você não vai ter saúde metabólica para manter o teu peso. E aí você vai ganhar esse peso outra vez. Então vamos fazer um exemplo. Alguém que começa um tratamento para perder peso com 100 quilos e tem 30 quilos de massa muscular e tem 50% de percentual de gordura corporal. 100 quilos, 30 quilos de massa muscular, 50% de percentual de gordura corporal. Depois de perder 20 quilos, estar com 80, é totalmente diferente aquele paciente que dos 30 quilos de massa muscular caiu para 22 e o que manteve 30. E aquele que o percentual de gordura corporal de 50 caiu para 42 ou para 32. Então, quanto menos massa muscular a gente tem e maior o percentual de gordura corporal, maior a chance do tratamento dar errado lá na frente. Por isso que a gente sempre fala assim, procure orientação, porque não é só tomar o Mounjaro, ou o Wegovy, ou o Ozempic. Precisa cuidar da alimentação, a alimentação precisa ser rica em proteína. E outra coisa também, o fato da gente estar aqui com 5 mulheres, né? Qual é a maior queixa de quem faz cirurgia bariátrica ou usa Mounjaro nos primeiros 4 meses? Cai tudo. Flacidez. Cabelo. Antes da flacidez é o cabelo. Perda de cabelo. Então, quando a gente já começa o tratamento, já tem que pensar nisso. Por que cai cabelo? Porque durante o processo de emagrecimento, você perde proteína, você perde ferro, você perde ácido fólico, você perde zinco, você perde selênio, e as pessoas não se preocupam em repor. Então é assim, eu estou fazendo, a minha fome está bem controlada, a minha compulsão alimentar está bem controlada, eu como pouco. O que eu vou comer? Carne magra com legumes ou aquele bolo lindo que está ali? Eu vou comer aquele bolo que está ali. Depois do programa vai comer. Só que aquele bolo, do ponto de vista nutricional, ele não vai te trazer nada. Ele vai te trazer caloria pura. Onde estão os nutrientes? Macro e micro. O bolo não tem. Na carne louca. Então, a carne louca já tem proteína. Aí já tá bom. Aí já tá bom. Já melhorou. Nós, principalmente as mulheres, nós somos mais focadas no peso da balança. Uhum. Então, a hora que a gente chega de manhã e se pesa na balança e o teu peso tá legal, você fala, nossa, ufa. Se você pesou, aumentou 1, 2 quilos, e muitas vezes, como nós mulheres, você está inchada, hormonalmente você está em desequilíbrio, mas a gente já enlouquece. Mas, na verdade, o nosso peso não deveria ser medido por aí, Paty, né? Essa é um conceito fundamental. Quem faz isso
está medindo peso. Não está medindo o mais importante. O mais importante é composição corporal. Exatamente. Então, compra aquela balancinha. Hoje é muito comum que tem. Ela não é tão precisa, mas dá uma ideia boa. Dá uma ideia boa. Aquela balancinha que te dá a composição corporal, que ela conecta no teu celular, no teu computador, você consegue acompanhar isso muito bem. É muito importante o controle da composição corporal em quem está emagrecendo. Tanto para controlar a perda de peso, quanto para evitar o reganho de peso que pode vir lá na frente. E outro detalhe, gente, não é comer pouco, é saber o que comer. Então, não adianta nada você fazer uma dieta restritiva, fica com fome, chega às 6 horas da tarde, dá aquela larica que a gente brinca, né? Então, vai enfiar o pé na jaca. Não, coma o carboidrato. Eu vou tirar todo o carboidrato. Não, coma o seu carboidrato, coma a sua proteína. À tarde, balanceado. Eu tomo um lanchão à tarde, que eu não fazia isso. É mentira, gente. Pão, é verdade. É mentira. Pão, ninguém acredita que eu como. É mentira. O que você come? Você vai ter que fotografar e mandar pra gente. Olha o que eu como de lanche da tarde. 2 ovos com uma colheradona de cottage mexido com 2 fatias de pão integral. É um lanchão. Isso me lembrou uma outra coisa que também é um conceito fundamental hoje em tratamento da obesidade. Quando a gente fala de tratamento da obesidade, as pessoas sempre vão pensar em comer menos e fazer atividade física. Tem algo que a ciência vem mostrando que é tão importante quanto, que é dormir bem. Dormir bem. Tem gente que precisa dormir 6, tem gente que precisa dormir 7, tem gente que precisa dormir 8 horas por dia, mas é dormir aquele período que é suficiente para você repor. Porque esse equilíbrio hormonal metabólico, ele vem à noite. A gente emagrece. A minha avó dizia isso muito. Sério? A gente emagrece à noite. A minha avó não deixava a gente dormir em cama, que tem a cabeceira, né? E tem a parte de baixo, eu não sei como é que chama. Peseira. Não é. Mas você apoiava assim, a minha avó dizia, não, você não pode dormir apoiado. Senão você não cresce. E ela estava certa. Graça. A ciência mostrou que a gente emagrece de madrugada, porque é de madrugada que é produzido o hormônio que leva você a emagrecer ou a engordar. Então, se de madrugada você não está produzindo hormônio do crescimento para emagrecer e está produzindo cortisol, por exemplo, vai ser complicado. E quanto menos a gente dorme, mais cortisol a gente produz. E o cortisol é um hormônio que quebra totalmente o mecanismo de controle hormonal e metabólico do corpo da gente. Cortisol é o hormônio do estresse. Pode né? perguntar. Ela não está conseguindo falar. Debatendo, pode? Vai. Ela não está conseguindo. Está autorizada. Só uma, hein? Doutora Almino, elas estão fazendo bullying hoje. Doutora Almino, eu quero saber, porque assim, muita gente fala que hoje o Mounjaro é um remédio para o resto da vida, né? Eu, por exemplo, tomei agora, estou super feliz, consegui perder aí 9 quilos e eu quero saber sobre o desmame. Dizem que você tem que fazer um desmame. Se eu fico um pouquinho sem tomar o remédio, estou sentindo agora, eu volto àquela fome de capivara, né? Raivosa, amiga. Capivara raivosa. Eu senti isso ontem. Como é que funciona esse desmame? Existe uma relação entre os quilos que você perdeu, os meses que você tem que tomar? Como é que é? O desmame, ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. Então, como você vai desmamar do medicamento se você perdeu no teu emagrecimento 8 quilos de massa muscular e 2% de percentual de gordura corporal. Ou seja, se você emagreceu totalmente errado. Então, o princípio do desmame é: tenho massa muscular boa? Reduzir adequadamente o percentual de gordura corporal? Estou dormindo bem?
meus hormônios estão bem, aí eu posso pensar em desmame. Agora, pensar em desmame sem você ter condição para isto, não vai dar certo. Outra situação muito importante relacionada à obesidade, que a gente tem que falar entre mulheres, é climatério e menopausa. O que acontece? O homem tem testosterona. Testosterona me ajuda a manter minha massa muscular, a manter meu equilíbrio hormonal, metabólico. A mulher tem o quê? Estradiol. Então a mulher ela sai de um estradiol de 60, 80, o estradiol começa a cair e o FSH começa a subir. Queda de estradiol e ganho de FSH, o que acontece muito na menopausa? Doutor, estou ganhando peso, não mudei nada na minha dieta, não aconteceu nada, mas eu estou ganhando peso. Isso são alterações colaterais hormonais que podem ser associadas a climatério e obesidade. Da mesma forma, em uma mulher com estradiol muito baixo, FSH muito alto, como é que eu vou pensar em desmame? Então, o desmame, eu preciso ter condições fisiológicas, metabólicas e hormonais para pensar no desmame. E tudo isso a gente vai acompanhando durante o tratamento. A ideia é desmamar, mas infelizmente vai ter gente que não vai ser possível. Aí a gente vai ter que trabalhar com a ideia assim, muito bem, está usando 10 miligramas, será que eu posso deixar com 2,5? Será que eu posso deixar com uma dose a cada 15 dias em vez de toda semana? A cada 3 semanas em vez de toda semana? Porque já tem estudos mostrando que o Mounjaro, por exemplo, ele pode funcionar bem com uma dose a cada 15 a 20 dias, na manutenção, no desmame depois. Então, de novo, a gente volta. Tudo isso é individualizado. Existem regras gerais, mas cada paciente vai ter um tratamento diferente. Quando eu tomei o Mounjaro, eu não precisava ir uma vez por semana. A minha fome só voltava depois de 12 dias. Aí eu falava para ele, sumir, porque eu tô bem, eu vou voltar daqui 10 dias, 12 dias. E deu para controlar. Mas é muito importante saber também, a menopausa a gente não dorme bem, né? Um dos fatores é a insônia. Então, assim, já falou tudo, né? Agora, a gente está falando de tudo, Mounjaro e tal, eu queria voltar um pouco. A Gastrobeso Center, que é uma clínica incrível, e ela é multidisciplinar, ela ocupa mais de um andar de um prédio, ela tem todo um conjunto. Como que surgiu a ideia de entrar e cuidar de obesidade dentro da área gástrica, né? Porque eu sei que você opera muito mais coisas, como me operou, né? Aí virou saúde dessa parte gástrica. E falar também um pouquinho do seu treinamento com essa cirurgia robótica do videogame. Lembra que você falou numa entrevista? Então, quando a gente... eu sou cirurgião geral, especializado em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. Quando você tem o teu trabalho regular, sempre a gente acaba dando um foco. Então, tem gente que se foca em cirurgia de fígado, a gente estava falando há pouco aqui em cirurgia da vesícula, em cirurgia de pâncreas, em cirurgia coloretal e em cirurgia bariátrica e metabólica. E desde o começo eu entendi muito bem que pela complexidade da obesidade, só a cirurgia não resolve o problema, que você precisa ter uma equipe para trabalhar com esses pacientes. E essa equipe ela precisa de nutri, ela precisa de psicólogo, ela precisa de educador físico, precisa de enfermagem, precisa de alguém que te ajude a acompanhar os pacientes. Então, a obesidade ela é uma doença crônica. E para toda doença crônica, equipe multidisciplinar é importante. Isso é um conceito que já vem de mais ou menos de 100 anos. E nasceu da cirurgia cardiovascular, principalmente da cirurgia cardíaca. Por quê? Porque quem infartava estava acima do peso. Fumava, estava acima do peso, tinha colesterol e triglicéride alto. Então, precisava fazer, naquela época, o que se chamava de cirurgia de ponte de safena, que hoje quase não existe mais, porque é tudo
minimamente invasivo, é tudo endovascular, mas não adiantava nada ter uma ponte de safena maravilhosa e o paciente continuar fumando. Então precisava de uma físio para ajudar o paciente a parar de fumar, a controlar a alimentação para baixar colesterol, triglicérides. Então a equipe multidisciplinar ela vem para ajudar a gente no tratamento de doenças crônicas e extremamente complexas como é a obesidade. E aí, lembra aqui como que você treina para fazer a cirurgia? Uma vez eu vi uma entrevista sua falando que é jogando videogame. É uma das coisas que a gente pode fazer. Hoje, com a cirurgia, passando já, a gente saiu da cirurgia aberta, a gente veio para a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia com aqueles furinhos, e hoje a gente está conseguindo controlar ainda melhor. A gente continua operando por laparoscopia com aqueles furinhos, mas hoje é possível você fazer isso assistido com um robô. Então, você nem trabalha com as pinças na mão, você trabalha com o joystick, o controle do robô. Legal. Então, isso é muita habilidade manual e o treinamento é feito em um sistema muito parecido com o joguinho desses joguinhos de computador, de televisão, essas coisas. Então, o treinamento da cirurgia robótica ele é feito dessa forma. Então, para a gente que está em casa e reclamando que seu filho está no videogame nas férias, deixa, ele é um futuro cirurgião. Pode falar. Doutora Almina, eu queria saber, assim, quando você se formou, e hoje a sua clínica deve ser completamente diferente, né? Primeira coisa, a principal queixa, o que é refluxo? Das pessoas que chegam no seu consultório, qual é a queixa mais comum? A queixa mais comum do aparelho digestivo, e se fala que todo mundo, pelo menos em 6 episódios na vida, vai ter. É refluxo. É refluxo. Doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, a acidez ali do estômago, que não deveria, ela vai voltar para o esôfago. E o esôfago, ele não é um órgão preparado para ter ácido. O estômago, sim, é. Sim. O estômago tem ácido e a gente pensa assim, não, mas esse ácido deve ser atenuado, alguma coisa. Esse ácido do estômago, se a gente pingar uma gota aqui agora, ele vai fazer aquela fumacinha e vai perfurar a madeira. Então ele não é um ácido atenuado, neutralizado. O estômago tem a célula resistente a essa acidez. O esôfago não tem. Por isso que quando o ácido sobe, a gente tem queimação. Tem doença do refluxo gastroesofágico. E eu acho que de todas as doenças, essa é a mais comum. Em estudos mostrando que todo mundo, em pelo menos 6 momentos da vida, vai ter um ou outro episódio de refluxo. Voltando também para o público de mulheres, aonde refluxo é muito comum, quase todo mundo tem, gestação. Porque a gestação produz uma mudança hormonal que faz com que aquele esfíncter que a gente tem, que controla a volta do ácido do estômago para o esôfago, ele fique mais relaxado. E no primeiro trimestre é extremamente comum ter refluxo. E o intestino preso das mulheres, não é uma grande reclamação também? Não é tão comum quanto o refluxo, mas queixas relacionadas ao intestino são queixas extremamente comuns hoje em dia também. Tem a ver com tudo, tem a ver com emocional, tem a ver com alimentação, tem a ver com não tomar líquido na quantidade adequada que a gente deveria fazer. Então, sempre o tratamento da constipação intestinal, ele começa por entender quanto de emocional isso tem, para ver como é que dá para lidar, rever a quantidade de líquido, a quantidade de líquido que a gente toma ou deveria tomar por dia é muito maior do que a gente imagina. É algo de 3 litros para cima. Nossa, mas... Todo mundo fala 2. Não, eu tomo 2. Mas, no mínimo, deveria ser 3. Quantidade de fibra. Aí, eu preciso tomar fibra. Aí a pessoa vai lá, se enche de fibra. Mas tem que tomar líquido. Mas não toma líquido. Então, aquela fibra vira um cimento, ela piora a prisão de ventre. Piora. Gente, e tem aquela história, né? Ó, tomou a fibra,
tem que ingerir água naquela primeira meia Exatamente. hora. Com a fibra. Com a fibra. Senão, o que acontece? A fibra entra na sua digestão, você vai tomar água só depois, a água nem chega na fibra que você tomou. É um pepino esse negócio. O que você ia falar? Este ano, o senhor está acompanhando os pacientes dos quilos mortais no programa. Como que é lidar com esses pacientes em situações tão vulneráveis e delicadas, assim, nesse sentido? Aqui tem uma curiosidade, assim, Quilos Mortais é uma adaptação de um programa americano. Sim. Lá é feito por um cirurgião americano chamado Dr. Nau Zaradão, Dr. Nau. E vejo. o título original lá é Minha Vida com 600 libras, que é mais ou menos 270 quilos. Uau. Então, originalmente, para você participar de um Quilos Mortais, você tem que ter pelo menos aí 250, 270 quilos. Então, o que nós estamos falando, a gente já passou rapidamente por isso aqui, é uma das formas mais avançadas de obesidade. São pacientes que têm a obesidade numa forma mais grave, mais difícil de ser tratada, que muitas vezes vão precisar cirurgia, talvez uma segunda cirurgia, uso de medicação associada para ajudar. E a gente fala de Mounjaro, a gente fala de Ozempic, mas tem muitas outras medicações que ajudam no tratamento, que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, bupropiona, topiramato, tem Orlistat, tem outros remédios que podem ajudar a compor esse kit de tratamento para o paciente. Quanto mais remédio a gente tiver, melhor para o resultado. E no Brasil tem resultados melhores. Sim. Que legal. Doutor Almino, o senhor esteve em Tijuana recentemente, num evento de metabologia, né, de obesidade. O que nós temos de novidade? Tijuana é a cidade do mundo, bem na fronteira com a Califórnia, nos Estados Unidos, e é a cidade do mundo com o maior volume de cirurgia bariátrica do mundo. E em algumas vezes que eu vou lá, são hospitais de 20 andares que só fazem cirurgia bariátrica. Eu acho que isso hoje a gente vê em Tijuana, na Turquia, talvez na Índia. São 3 centros no mundo com um volume muito alto em cirurgia bariátrica. Eu já vi, por exemplo, no mesmo hospital, 80 cirurgias bariátricas em um dia. Nossa. São hospitais especializados. Por quê? Porque operam americanos. Hoje, nos Estados Unidos, 70% da população tem algum grau de obesidade. 40% da população tem um grau avançado de obesidade. Então, existem muitos pacientes que têm indicação para cirurgia. Nos Estados Unidos não é como aqui. Aqui no Brasil, você tem um convênio médico e se você tiver 120 quilos de diabetes, o convênio é obrigado a cobrir a cirurgia. Nos Estados Unidos, não. O convênio não tem obrigação nenhuma de cobrir. E uma cirurgia nos Estados Unidos é cara. Então, o que acontece? Os pacientes eles acabam indo para o México para fazer cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, tem algumas outras cirurgias que acabam se encaixando naquilo que a gente chama de turismo médico, procedimento estético. Então, como tem um volume muito grande, a gente acaba tendo muita novidade por ali. Em termos técnicos, nós não temos muita novidade, assim. O que a gente tem é a possibilidade de fazer a cirurgia de modo cada vez menos invasivo, com cada vez menos agressão ao paciente, o que possibilita uma recuperação muito mais rápida. É uma delícia, é uma aula, né? A gente adora. adora. A gente tem vontade de ficar perguntando. A gente vai um dia marcar a sessão 2. E, além de tudo, ele dá aula em Tijuana também, e as cirurgias dele acabam sendo passadas em telão, ao vivo, para outras universidades, é uma referência. Que legal. E é um prazer tê-lo aqui. Eu quero fazer um bate-bola rapidinho, porque a gente está terminando. Vamos lá. Uma palavra que define a sua missão como médico. Ajudar. Ajudar. Qual o paciente que mais te emociona? Todos, cada um
tem algo que acaba me emocionando. É só conversar que a gente vai descobrir. Cada um tem uma história, né? Quilos Mortais, qual foi o maior aprendizado para a sua vida de acompanhar um paciente ali? Ter paciência, cada coisa no seu tempo. Porque é longo o caminho, né? Um avanço da medicina que mais te entusiasma hoje? Na minha área, a medicação. Eu acho que a medicação tem um futuro incrível. A gente fala de novas gerações de medicamentos que vêm por aí e que vão ajudar cada vez mais pessoas. Então, eu acho que o caminho do tratamento médico da obesidade é algo fascinante. Sem cirurgia, né? Quando puder, né? Quando o doutor Almino não está no consultório ou num congresso, o que ele gosta de fazer? Tá com a minha família. Delícia. As crianças... um filho? 2? 3. 3. Oxe, Maria, hein? População. Complete a frase. Transformar a vida de um paciente é? Oferecer saúde. Isso é muito bom, né? E ele é excelente. Bom, eu falo, gente, porque é prático, né? Então, só que a gente falou de emagrecimento, mas agora eu tenho um presente para ele. A gente que é delicioso. A gente tem que ter equilíbrio na vida também, não? A Monique é uma empresa que acho que o senhor já conhece, ela é da Zona Norte de São Paulo, mas tem no Brasil. E ela, há 50 anos, pode abrir, e ela mandou um mimo para os nossos convidados, um pão de mel delicioso, de licor e leite, para comer com a família, né? Maravilhoso. E a gente quer agradecer. Delicioso. Porque foi, assim, muito importante. Ele deu dicas importantes também para a mulher na menopausa. Maravilhoso. Coisas sobre sono. Não adianta a gente querer emagrecer sem qualidade, né? A gente tem que ter realmente, assim, atenção ao corpo. É uma vida só. E moderação. Eu acho que a vida da gente tem espaço para uma taça de vinho por semana, para um chocolatezinho por semana. Todo mundo tem espaço para aproveitar, para viver, para não ficar assim com restrição. A restrição no tratamento da obesidade, ela já teve o seu papel e ela mostrou que ela é totalmente ineficaz. Tanto é que a gente não usa mais aquele tratamento dieta. Hoje o que é? É reeducação alimentar, é reestruturação alimentar, onde acaba tendo um espaço para tudo. Muito Perfeito. E, doutor Almino, eu só queria tirar uma dúvida, digestivo ou digestório? Eu gosto de falar digestivo, mas o certo é digestório. Não soa bem, né? Então Não. O certo é Porque digestório. parece que tá errado, né, Exatamente. digestório. O feio existe. Não é? É como a gente estava conversando, eu sou do Sul. E lá a gente fala tu, né? Tu vai. Que é tu vais, mas a gente fala tu vais. Tu vai. A gente fala tu vai. Você não usa, mas é o que é o É o comum. que se fala. É o que é o consagrado pelo uso. Sim. Digestório Mas eu acho é o moderno correto. esse digestório. Digestivo é o consagrado pelo uso. É ofensivo, né? Digestório ou digestivo, esse programa é super digestivo, que vocês curtam, que vocês consigam realmente passar para outras pessoas, porque além de bater papo, a gente aprende. E eu convido você a ficar aqui, porque logo mais vamos vir com mais um Elas de Malicura. Tchau, gente. Tchau.